és real. Vou me entregar. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo.
confiamos no Teu amor, Pai, nós confiamos no Teu poder, Senhor Deus. Nós confiamos na Tua misericórdia, Pai, que ela se renova todos os dias, Deus. E é por isso que nós nos lançamos nos Seus braços, Pai. Muito obrigada, Deus. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Amém. Amém? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão nos visitando. Que a graça de Jesus alcance você, sua casa, sua família, em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor esteja derramando chuvas de bênção, esteja te abençoando rica e abundantemente. Amém? Eu vou ser bem breve. Nós vamos ter agora o nosso momento de adorar a Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas.
E eu lembro aos irmãos que essa igreja é sustentada pela generosidade, pela fidelidade dos irmãos. Nós não temos outra fonte de sustento a não ser a graça de Deus sobre a vida dos irmãos e a fidelidade dos irmãos sobre a vida da igreja. Por isso, então, eu oro para que Deus quebrante, para que Deus abra o coração dessa igreja e essa igreja continue sendo uma igreja fiel, uma igreja amável, graciosa, sabendo que nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Amém? E antes de nós adorarmos a Deus com mais um cântico, com os dízimos e as ofertas, eu quero orar, eu quero convidar você para orar junto comigo, para nós levantarmos um clamor. É claro que um clamor de intercessão pela vida de outras pessoas, mas agradecendo a Deus por tudo que Deus já tem feito, não é? Hoje nós temos um motivo de gratidão especial, não é? As igrejas estavam fechadas e Deus nos concedeu o privilégio de podermos nos reunir aqui hoje, ainda que seja com um número tão reduzido de pessoas, mas os irmãos não têm ideia da alegria do meu coração de poder olhar para os irmãos e saber que tem alguém aqui presente, ouvindo a minha pregação e unindo a sua fé junto com a minha. Não é? No último domingo eu tive que pregar sozinho. Eu sabia que as pessoas iam ver depois, mas, meus irmãos, não é nada agradável, não é nada bom pregar para esse celular. É muito bom chegar aqui e ver o rosto dos irmãos, sabendo que os irmãos estão aqui conosco e como é precioso esse momento, não é? Eu sabia que ia chegar o dia em que nós íamos querer nos reunir em um templo e não seria possível. Eu só não esperava que fosse tão cedo, não esperava sinceramente que a nossa geração fosse presenciar isso, fosse passar por isso. Mas se Deus assim quis, não é? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos adorar e glorificar o nome dele aonde quer que nós estivermos, na igreja, em casa, no trabalho, porque assim é que vive o cristão. O cristão vive adorando, glorificando a Deus em tudo, por tudo, porque sabe que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é digno de honra, de glória e de adoração. Amém? Amém. Qual é o texto que está escrito aí? 1 de Pedro 5, 7. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Nós vamos falar o seguinte: lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da sua igreja. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus eterno e bendito, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, Pai. Te agradecemos porque nós estamos aqui reunidos uma pequena parte do corpo do Senhor, e nós estamos felizes com isso, e por isso nós cantamos, nós louvamos, nós glorificamos o teu nome e nós te agradecemos, Pai. Mas sobretudo nós te louvamos e te glorificamos pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, pelo teu Espírito Santo em nós e a tua palavra que é viva, que é eficaz e é capaz de mudar e transformar o nosso coração. Deus eterno e bendito, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo, te agradecemos, ó Deus, porque se há algo em nós para ofertarmos ao Senhor, é porque antes o Senhor nos concedeu, e o Senhor tem nos dado abundantemente, mais do que nós temos pedido, mais do que nós até mesmo necessitamos, e nós te louvamos por isso. Deus eterno e bendito, em nome de Jesus, agora nós queremos clamar, ó Deus, pelo fim dessa pandemia, clamar, ó Deus, em favor dos que estão enfermos, dos que estão, ó Deus, hospitalizados, estão, ó Deus, lutando, ó Deus querido, contra esse vírus, lutando contra qualquer outra enfermidade. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela ação do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Estende a sua mão e cura, ó Deus querido. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia da humanidade. Pai, já é mais de um ano que nós estamos lutando contra esse vírus que tem tirado a vida de tantas pessoas. Só na nossa cidade já passaram de 90 pessoas. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia, coloca um fim nessa pandemia, ó Deus querido, e não permita, ó Deus, que nós saiamos dessa situação sem aprender
aprender que nós somos dependentes, carentes do Senhor para todas as coisas, que nós não podemos nada se o Senhor não for conosco. Se o Senhor não for conosco, nós não podemos nem com o mosquito da dengue, nós não podemos com o coronavírus, nós não podemos com nenhuma enfermidade, Pai, porque nós sabemos que o Senhor opera por meio dos médicos, dos remédios, mas sabemos também, ó Deus, que se o Senhor não for com eles, se o Senhor não for conosco, Pai, nada de bom pode acontecer. Por isso nós te clamamos, por isso nós suplicamos em favor da nossa nação, clamamos, ó Deus, pela unidade dos três poderes, para que possam, ó Deus, se unirem para acharem uma solução para essa situação econômica do nosso país. Clamamos, ó Deus querido, para que o Senhor dê, Pai, sabedoria aos cientistas, para que eles possam, ó Deus, descobrirem a cura definitiva, a aniquilação desse vírus, para que nós possamos, ó Deus, voltar à vida normal, mas voltarmos melhor do que antes, voltarmos, ó Deus, mais conscientes do quão finito e do quão insuficiente nós somos, Pai. Deus eterno e bendito, Deus eterno e bendito, nós te louvamos, glorificamos o teu nome. Clamamos, ó Deus, pela ação do Senhor sobre a vida dessa igreja, Pai. O Senhor continue abençoando o seu povo, continue, ó Deus, protegendo, guardando, livrando-nos, ó Deus querido, da morte precoce, das enfermidades mortais. Livra-nos, ó Deus, de cair na apostasia. Livra-nos, Senhor, de desanimarmos, de desistirmos, de continuar caminhando a caminhada da fé com o Senhor aqui nessa terra, sabendo que a nossa pátria está mais adiante. O nosso lar não é aqui, o nosso lar é aí nas regiões celestiais, e um dia nós estaremos com o Senhor nos ares, Pai. Um dia nós encontraremos com o Senhor, e com o Senhor nós viveremos eternamente. Pai, muito obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor. Amém, amém. Podem se assentar.
Aquele que trouxe aí, quiser, pode abrir sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. No livro do profeta Miqueias, capítulo 3, verso 8. Hoje eu quero pensar com os irmãos sobre o cristão no poder do Espírito. O cristão no poder do Espírito. Como é que vive o cristão no poder do Espírito de Deus? Como é que o cristão enfrenta as suas crises? Como é que o cristão no poder do Espírito de Deus, ele enfrenta um período de pandemia como esse que nós estamos vivendo? Como é que um cristão cheio do Espírito e no poder do Espírito, ele enfrenta esse período da apostasia em que nós estamos vivendo, em que nós estamos enfrentando agora? Nós vamos levar em consideração todo o contexto do livro de Miqueias, mas eu quero ler poucos versículos com os irmãos. Miqueias, no capítulo 3, no verso 8. Acharam? Miqueias diz assim: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Meus queridos, Miqueias era um homem muito simples, um cidadão da zona rural, da cidade de Moresete, uma cidadezinha muito pequena ao sul de Judá, aproximadamente 40 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Era um homem do povo, um homem simples que foi levantado por Deus para pregar para o reino de Judá e também o reino de Israel. E ele começa a profetizar no reinado de Jotão, e depois no reinado de Acás, e depois no reinado de Ezequias. E ele profetiza no mesmo período de Isaías, ele é contemporâneo de Isaías. Miqueias, ele está dentro de um contexto terrível. A nação de Israel, ela tem nesse período uma degradação moral, espiritual, econômica, política, fora do normal. Uma degradação tamanha que não se achava, ou muito pouco se achava, de gente que fazia o bem, de gente que queria o bem, de gente que seguia a Deus e a lei de Deus nos dias do profeta Miqueias. Miqueias era uma exceção à regra. Predominava naqueles dias a idolatria, a imoralidade sexual, a injustiça, a violência, e a situação estava tão ruim que até mesmo os profetas, os sacerdotes se corromperam. A corrupção estava sistêmica, generalizada, até no meio daqueles de onde se esperaria santidade, justiça, integridade. Tudo que se via era violência, corrupção, abuso do poder. Os poderosos oprimiam os menores. Aqueles que têm a prerrogativa de governar e de dar ao povo o alívio, o suporte, aquilo que o povo precisa, eles tiravam do povo até mesmo aquilo que o povo precisava para sobreviver. E Miqueias está dentro desse contexto de imoralidade, de injustiça, de pecado e de falta de uma voz profética, porque os profetas haviam se corrompido. E quando Miqueias pregava contra o pecado da nação de Judá e de Israel, os outros profetas se levantavam contra Miqueias e diziam: não é assim, está tudo bem, a paz em Israel, e Deus não vai julgar, Deus não vai punir a nação. Mas Miqueias continua pregando
e sendo a voz profética de Deus no tempo dele, na geração dele. Meus queridos, quando a gente olha para isso, se você lê, eu te aconselho que leia Miqueias em casa, são apenas 6 capítulos, rapidinho você lê, mas leia e releia, e você vai ver como o contexto de Miqueias é parecido com o nosso contexto nos dias de hoje. Quando nós lemos Miqueias, parece que nós estamos lendo os dias de hoje, sem tirar e nem pôr. Nós vemos também nos dias de hoje um contexto muito parecido com o contexto de Miqueias. Ou eu estou enganado, ou eu estou exagerando. Eu penso que não. Penso que esse é exatamente o contexto em que nós vivemos. Apostasia, se não total, generalizada, corrupção generalizada. Nós temos visto como a apostasia e como a idolatria e como o pecado tem tomado conta até mesmo do coração daqueles que são chamados de povo de Deus. Isso não é incomum a nós. Nós vivemos isso, nós passamos por isso. Mas a questão toda que o texto de hoje, a mensagem de hoje, nos chama a refletir é como nós, como cristãos, como nós, que somos chamados povo de Deus, devemos nos comportar diante de um contexto como esse. O que é que esse texto que nós lemos fala conosco diante do contexto que nós acabamos de ouvir agora? A questão é, como é que nós agimos diante de uma realidade como essa? O profeta Miqueias nos ensina muito, meus irmãos, porque ele não se deixou corromper, ele não se intimidou, ele não se acovardou, ele não se limitou na sua zona de conforto. Ele tinha um chamado por Deus, ele tinha uma responsabilidade diante de Deus, e ele cumpre a sua responsabilidade. E nós estamos aqui agora, num contexto muito próximo, muito parecido. Nós precisamos ouvir essa palavra de Miqueias hoje, e pensar como Miqueias, e agir como Miqueias, porque está faltando Miqueias nos dias de hoje, está faltando uma voz profética nos dias de hoje. Poucos são os Miqueias no dia de hoje, meus queridos. A primeira lição que nós aprendemos com Miqueias é quando ele diz aí no verso que nós lemos, capítulo 3, verso 8, quando ele diz: mas quanto a mim, já há um contexto atrás. A nação toda se corrompeu, os sacerdotes se corromperam, os profetas se corromperam, os governantes se corromperam, a nação se corrompeu, mas quanto a mim, ele está se colocando numa posição pessoal, particular, de responsabilidade individual, de não se deixar corromper, de não se deixar ser levado pelas práticas religiosas, teológicas ou ideológicas daquele povo, daquela época. Ele disse: eu não sou uma Maria vai com as outras. Quanto a mim, eu não me corrompo, eu não me vendo. Quanto a mim, eu não abro mão do meu chamado. Quanto a mim, eu não abro mão da minha posição. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei qual é o meu chamado, qual é o ministério. Quanto a mim, isso é precioso, isso é importante. Isso deve ficar gravado no seu coração, porque muitas vezes nós, nesses dias de hoje, teremos que fazer o mesmo posicionamento de Miqueias. Nós teremos que dizer: quanto a mim, eu não vou me corromper. Quanto a mim, eu não vou mentir. Quanto a mim, eu não vou sonegar. Quanto a mim, eu não vou... E aí você pode colocar 3 pontinhos e completar. Nós não podemos, meus queridos, não podemos nos deixar corromper com a injustiça que nós estamos vivendo, com o mundo cheio de idolatria, de mentira e de pecado que essa geração corrompida e perversa tem imposto a todos quantos eles puderem. Quando nós olhamos para Mateus, no capítulo 5, verso 13 a 16, Jesus diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se num lugar apropriado,
e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, disse Jesus, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo, nós temos uma identidade, nós temos um chamado, nós temos uma responsabilidade como igreja, como cristãos. E qual é essa responsabilidade? Ser luz no meio das trevas, salvar esse mundo perdido. Esse é o chamado, essa é a missão, ser sal e ser luz no mundo. Nós não temos que ser iguais ao mundo, nós não temos que ser nem sequer parecidos com esse mundo, meus irmãos. Nós temos que ser profetas ou uma voz profética nos dias de hoje. Essa é a nossa responsabilidade. Claro que compreendendo muito bem o que é ser voz profética, o que é ser um profeta nos dias de hoje, com a responsabilidade e a sabedoria que nós temos de Deus para denunciar o pecado, para dizer não à imposição desse sistema de vida sem Deus que o mundo tenta impor a nós. Nós devemos sim odiar o mal, odiar o pecado e nos apegar ao bem. Esse é o chamado. Esse é o chamado para a igreja, esse é o chamado para os cristãos nos dias de hoje. O errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo, mas o certo também continua sendo certo, ainda que ninguém esteja fazendo, porque certo é certo e errado é errado, não importa o tempo, não importa o lugar aonde nós estamos, não importa a circunstância. Como igreja de Cristo, nós temos que viver sim, em santidade, em justiça, e denunciando o mal, denunciando o pecado, denunciando a injustiça, e fazendo aquilo que é correto diante de Deus. Eu postei no grupo da igreja, uma palavra daquele ministro lá, o André, não é? Que é uma voz profética, um homem que se levanta para dizer ao STF e a todos os políticos corruptos dessa nação, que eles estão errados, estão equivocados na decisão de cercear a igreja, de fechar a igreja. É sim uma perseguição religiosa. Não há nada de preocupação com a nossa saúde. Por trás disso há sim uma intenção maligna de esfriar a igreja, de calar a igreja, de distanciar-nos uns dos outros. Meus irmãos, a igreja precisa sim de se reunir, de se encontrar. Essa é uma prerrogativa da igreja. Um corpo não é um corpo se seus membros estiverem espalhados. Podemos nos reunir virtualmente? Sim, podemos. Podemos fazer salas de oração como estamos fazendo? Sim, podemos. Cultos virtuais? Podemos, mas isso nunca irá substituir a congregação dos santos, nunca irá substituir o face a face, o tete a tete. Jamais, meus irmãos, jamais. E se nós não vermos da forma como a Bíblia vê, como Miqueias vê, como os profetas dos dias de hoje, que são homens de fé e de coragem para se levantar e dizer contra as injustiças que nós estamos vivendo nos dias de hoje, não demora muito. Não demora muito, nós temos um comunismo instaurado no Brasil, e aí os irmãos verão o que é perseguição, o que é fome, o que é morte de perto. Nós precisamos sim de gente que com autoridade, levante e diga não a esse sistema corrupto de governo, de política que nós temos vivido nos dias de hoje. Mas observe uma coisa. Olhe para o texto de Miqueias, no capítulo 3, verso 8, que nós acabamos de ler. Observe que de onde vem o poder de um profeta, de um homem de Deus, para poder se levantar contra a injustiça e o pecado desse mundo. Ele diz: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça. De onde é que vem a força, a justiça, a autoridade de um profeta, de um homem de Deus, meus queridos? É somente pelo poder do Espírito Santo de Deus que nós podemos ser e permanecer fiéis ao Senhor. É só pelo poder do Espírito de Deus que nós podemos vencer o mal com as armas do bem. É somente pelo poder do Espírito de Deus que nós podemos fugir da tentação e
se resistir o diabo, vencer o pecado. É somente pelo poder do Espírito de Deus que nós somos levantados para denunciar o pecado e a injustiça e pregar o Evangelho do Rei, o Evangelho da graça do Senhor, com ousadia, com coragem, com fidelidade à própria palavra de Deus. Essa é a principal característica de um profeta de Deus, de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, de uma mulher cheia do Espírito de Deus. Essa é a principal característica daquele que está revestido do poder de Deus. Ele vive em santidade, luta e denuncia o pecado. Mas quanto a mim, diz ele, no poder do Espírito do Senhor, é no poder do Espírito do Senhor, mas o poder do Espírito do Senhor, ele só está em nós quando nós estamos submetidos à vontade do Altíssimo. Ainda que nós tenhamos nome de cristão, ainda que nós frequentemos uma igreja, ainda que nós tenhamos uma Bíblia, se nós não nos submetermos à palavra do Senhor, à autoridade do Senhor, meus queridos, nós jamais seremos revestidos desse poder. Olha o que o texto continua dizendo: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, eu estou cheio de força e de justiça. Para que, Miqueias? Para declarar a Jacó e a Israel a sua transgressão, o seu pecado. Para que, Miqueias, que o poder do Espírito Santo de Deus te capacita? Para ser uma voz profética de Deus aqui nessa terra, para denunciar o pecado, para denunciar a injustiça. Meus irmãos, são pessoas cheias do poder do Espírito Santo de Deus, que são impulsionadas para denunciar o pecado, para fugir do pecado. São pessoas cheias do poder do Espírito Santo de Deus, que são impulsionadas para se compadecer dos pobres, dos necessitados, dos injustiçados, para ter compaixão, para agir com graça e com misericórdia. É claro, é óbvio, são pessoas cheias do poder do Espírito Santo, que têm em si o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não se apegou ao ser Deus, mas ele esvaziou-se da sua glória, se humilhou, fez-se em forma humana, e sendo em forma humana, foi servo obediente até a morte de cruz. Quando nós estamos cheios do poder de Deus, da autoridade de Deus, nós nos compadecemos do outro, nós olhamos para além de nós mesmos, nós tiramos os olhos de nós e colocamos no outro, e aí nós andamos em santidade, em amor, em justiça, praticando o bem e rejeitando o mal. É para isso que serve o poder de Deus na vida do crente, na vida da igreja, para se responsabilizar em intercessão e oração pela vida do outro. Nós estamos hoje diante de uma igreja, que não se dá o trabalho de orar, que não se dá o trabalho de ler a Bíblia, que não se dá o trabalho de buscar o poder do Espírito Santo de Deus para resistir o pecado. Está faltando Miqueias, está faltando gente que se levanta e diga: eu quero o poder de Deus, mas eu quero o poder de Deus não para que eu seja beneficiado por ele, mas para que eu seja um canal de bênção na vida do outro, para que eu seja um intercessor, para que eu seja uma voz profética. O Espírito Santo de Deus é quem nos capacita a sofrer a dor do outro, a chorar pelo outro, a se alegrar com a alegria do outro. Meus irmãos, como isso é uma marca de um profeta de Deus, de homens e mulheres de Deus que inclusive sofrem por causa do sofrimento do pecador. As pessoas estão sofrendo por causa do pecado, por causa da idolatria, mas o profeta ainda assim ele chora por causa da dor e do sofrimento dos pecadores. Olha, meus queridos, aí o que está escrito no capítulo 1, no verso 8 e no verso 9. O sentimento do profeta não é de satisfação, ele não tem orgulho em si mesmo, ele não tem alegria de dizer: Deus vai destruir essa nação, Deus vai cobrar por causa do pecado. Não, ele diz, ele denuncia, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele chora. Ele diz assim: por causa disso chorarei,
e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal, e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável, chegou até Judá, o flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Ele está dizendo: olha, a capital está corrompida e todo o reino se corrompeu. Eu estou vendo o que vai acontecer com essa nação. Os filhos serão levados cativos, as mulheres serão feitas escravas, os homens morrerão no trabalho pesado, forçado, vocês serão arrancados da sua nação, serão levados escravos, por causa do pecado de vocês, porque vocês viraram as costas para Deus, porque vocês se corromperam e se encheram de vaidade, de soberba, de orgulho. E o profeta então chora, e o profeta lamenta, e ele anda descalço em sinal de indignação, de dor, de sofrimento, e tudo isso aqui é a expressão do coração de alguém que é cheio do poder de Deus, porque quem é cheio do Espírito de Deus, ele não se alegra com a dor e com o sofrimento do outro, ainda que ele esteja colhendo os frutos do seu pecado, meus irmãos. O que Miqueias nos ensina é transformar o sofrimento em esperança, transformar o sofrimento em esperança. E como é que ele faz isso? Olha o que ele diz no verso 7 do capítulo 7, ele diz: mas quanto a mim, aqui agora já não é mais 3:8, é 7:7, ele diz: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. Ao nosso Deus eu ficarei atento. Ele diz: vocês tiraram os olhos de Deus, e porque tiraram os olhos de Deus, vocês se corromperam. Mas quanto a mim, eu ficarei atento ao Senhor. Meus queridos, nós estamos vivendo num tempo de muita dor, de muito sofrimento. Como eu disse hoje, mais de 90 pessoas só na nossa cidade morreram por causa do coronavírus. Tempo de dor, tempo de sofrimento, tempo de angústia. E não estou fazendo ligação aqui coronavírus com o pecado da nação, não estou falando que isso é juízo de Deus. O que eu estou te dizendo é que homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, eles olham para tudo isso, mas não se prendem nisso. Não se prendem nisso. Miqueias está dizendo: olha, vocês podem ficar presos em tudo isso, eu não me prendo nisso. Eu não me prendo nos ídolos, eu não me prendo no dinheiro, eu não me prendo no poder, nem na dor e nem no sofrimento. Os meus olhos estão no Senhor. Eu olharei, eu ficarei atento para o Senhor. É assim que nós transformamos sofrimento em esperança, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para Deus, que pode nos livrar dela, para Deus que pode se compadecer de nós e ter misericórdia dessa nação. Nós precisamos olhar para o Senhor e buscar ao Senhor em oração, em arrependimento. Nós precisamos olhar para o Senhor com determinação, não tirar os olhos do Senhor, porque se nós tirarmos os olhos do Senhor, nós nos corrompemos, nós perdemos a fé, nós perdemos a esperança. Nós perdemos sim a esperança, porque nós olhamos para os governantes, estão vivendo da desgraça alheia. Nós olhamos para os sacerdotes dos dias de hoje, também se corromperam. Nós olhamos para a igreja também se corrompeu. Há poucos dias atrás, alguns profetas dos dias de hoje profetizaram uma terrível madrugada. E aí pessoas ficaram preocupadas. Mandaram para mim, perguntaram se estava certo, se eu achava que isso era verdade. Eu disse: olha, eu não estou preocupado com isso nem um pouco, porque se esse profeta fosse um profeta de Deus, ele estaria chorando nessa hora. Porque é impossível, meus irmãos, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, profetize uma calamidade desse tamanho e não chore, não lamente. É o seu próprio ventre. O Deus deles é o seu próprio ventre. Querem likes, querem ficar famosos, querem conhecidos nas redes sociais. Nós precisamos estar atentos para isso, meus queridos. Os nossos olhos não devem estar na calamidade. Os nossos olhos não devem estar nos corruptos desse mundo, senão nós caímos também. Os nossos olhos precisam ficar atentos no Senhor, esperando em Deus,
espera no Senhor, confia no Senhor. É isso que um homem cheio do poder de Deus faz, é isso que uma mulher cheia do poder de Deus faz. E aqui eu te digo que está o segredo, a chave, para nós nos comportarmos, nos portarmos com dignidade em momentos de crise como esse. Em momentos de crise como esse, momentos de perda, momentos de luto, momentos de dor, momentos em que muitos já perderam a esperança, porque não estão olhando para Deus, não conhecem Deus de fato e de verdade. Olha o que diz no capítulo 7, verso 8 a 20. O verso 18 diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece as transgressões dos remanescentes da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Quando nós olhamos para Deus, como Miqueias olhou, nós encontramos um Deus de amor, um Deus que perdoa pecados, um Deus que está disposto a perdoar, a dar uma segunda chance, um Deus que está disposto não somente a perdoar, mas pegar os nossos pecados e lançar no mar do esquecimento, não se lembrar deles mais. Um Deus que tem prazer em demonstrar amor. É por isso que nós precisamos olhar para Deus e não olhar para homens, porque o nosso Deus é um Deus perdoador. Olha o que diz o verso 19: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atrairás todos os nossos pecados para a profundeza do mar. Ele diz no verso 20: mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. O que ele está dizendo é: quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que cumpre as suas promessas. Ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, e ele prometeu e cumpriu. Ele irá cumprir o que prometeu. Quando Deus disser que vai punir, vai castigar, pode ter certeza que Deus vai punir e vai castigar. Mas quando Ele disse que vai perdoar e vai abençoar, pode ter certeza que Ele vai perdoar e Ele vai abençoar. Com isso a gente aprende que o poder de transformar o sofrimento em esperança é olhar para Deus, é arrepender dos nossos pecados, é voltar para Deus com o coração quebrantado, voltar para Deus com um coração cheio de fé e de esperança, olharmos para Deus. Lembra do salmista, no Salmo 121, verso 1 e 2: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Socorro dos filhos de Deus, socorro da igreja, ele vem do Senhor. É Ele quem sustenta, é Ele que provê, é Ele que derrama graça, é Ele que derrama misericórdia. O cristão cheio do Espírito Santo, ele jamais perde a esperança, ele jamais perde a fé. Pelo contrário, ele vive em santidade, denunciando o pecado, mas demonstrando amor ao pecador. Amor ao pecador, que Deus ama, e Deus tem prazer em demonstrar o seu amor. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer disso, senão nós seremos levados pela apostasia desse tempo, senão nós seremos levados pela incredulidade, pela desesperança. Nós vamos desistir, nós vamos cair, se nós tirarmos os olhos do Senhor. Deus está dizendo para nós nessa noite: não olhem para os ímpios dessa terra, não olhem para os poderosos dessa terra, não coloquem neles a sua esperança, a sua confiança. Olhem para o Senhor, esperem no Senhor, confiem no Senhor, porque se os olhos de vocês estiverem no Senhor e não nas circunstâncias, não na maldade, na corrupção desse mundo, então nós permaneceremos fiéis, porque é isso que acontece com aqueles que olham para o Senhor, permanecem nele. Meus queridos, eu termino dizendo: tenhamos fé, tenhamos esperança, não sejamos fracos, não nos deixemos corromper pelo sistema de vida desse mundo.
Nós precisamos nos levantar nos dias de hoje. Nós nos levantarmos com a autoridade e o poder do Espírito Santo de Deus. E só tem autoridade e poder do Espírito Santo de Deus aqueles que estão submissos a Ele. Eu quero te pedir para fechar os seus olhos agora, onde você está. Feche os seus olhos. Você ouviu muita coisa nessa noite. O livro de Miqueias é um livro que nos dá esperança, porque sempre haverá um remanescente, sempre haverá aqueles que não se corrompem, sempre haverá aqueles que se levantam como voz profética denunciando o pecado, mas amando o pecador, meus queridos. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle da nossa nação. Deus está no controle da sua igreja. Deus está no controle da sua vida, meu irmão. Confia no Senhor, fonte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Como é volta de Jerusalém, estão
Amém, amém. Que pena que tem gente que pensa que dá, né? Que pena. Meus queridos, vocês estão aqui e não vieram na parte da manhã. Não vieram na escola bíblica. A escola bíblica está sendo postada na página da igreja. Então assistam a escola bíblica no conforto da sua casa, tá bom? Acessem lá, eu posto o vídeo sempre da semana anterior, né? Porque é tudo gravado, mas é muito importante vocês assistirem, estarem acompanhando, tá bom? E dando força lá para a atividade as atividades da igreja, tá? Isso é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma boa semana a todos, em nome de Jesus.